Então, nós temos o pulmão perispiritual e esse pulmão vai ficar com a memória daquilo que foi vivido. Vai se transferir a uma nova encarnação e então vai se ligar a um novo corpo em formação. É natural que no período entre encarnações, que pode durar de minutos a séculos, o espírito possa passar por tratamentos magnéticos e por renovações de si mesmo importantes que exonerem a totalidade ou parte dessa carga que traz armazenado em si. Embora os espíritos nos informem que seja somente o processo da encarnação que consolida as grandes mudanças no corpo perispiritual. Então, imagina que o espírito não passou por grandes mudanças nessa fase e então reencarna com aquela marca no pulmão. Naturalmente, aquilo vai impregnar as células do novo pulmãozinho em formação, podendo gerar efeitos imediatos ou efeitos tardios. Efeitos imediatos pode ser, por exemplo, as tendências às bronquiolites de repetição, pneumonias de repetição, alergias respiratórias da infância, a asma, não é? Os processos respiratórios, as telectasias, várias outras manifestações pulmonares, assim como pode predispor no futuro a um enfisema pulmonar, a um câncer pulmonar ou alguma outra situação, caso a depender de múltiplos fatores. Quais fatores? A depender da programação daquele espírito para aquela reencarnação, a depender do que ele elege para si mesmo, a depender das escolhas que vai fazer ao longo da vida e dos hábitos físicos e morais, a depender do que necessita enquanto experiências pedagógicas. Então, ao reencarnar, nós trazemos a memória de todo este corpo astral e daquilo que fizemos no nosso passado. Não só o passado recente, mais imediato, como a última encarnação, mas várias encarnações que nós vivemos antes com aquilo que ainda está armazenado em nós. E é por isso que André Luiz vai dizer no Evolução em Dois Mundos que cada um de nós adoece na área corporal onde tem uma maior predisposição no seu corpo astral. Por isso, um tem enxaqueca, porque a cabeça é a maior zona de predisposição, outro tem pedra nos rins, outro tem a doença de Crohn, outro tem uma gastrite. Cada um de nós tem uma zona de predisposição, que se associa aos fatores biológicos, orgânicos dessa nova encarnação, mas que traz um ascendente espiritual. A tal ponto que, se houver uma solução de continuidade entre o corpo astral e o corpo físico naquela zona específica, a predispõe a um distúrbio muito mais sério naquela área e é uma das gêneses do câncer, por exemplo, dentro da visão médico-espírita. Não é? É uma solução de continuidade ali entre a condução inteligente do corpo astral sobre as células físicas, levando ao desgoverno, não é? As mutações e as multiplicações desordenadas no campo físico. Então, o corpo astral é um campo inteligente, quântico, é um campo de memória intensa que vai conduzir o processo de comando do corpo físico, molécula a molécula. Bastante jungido e conduzido. Naturalmente, nem tudo depende dele, mas ele, nos seus impulsos, tem um comando que é bastante intenso. Eu não compreendia como é que um espírito, por exemplo, tendo uma marca no pulmão, no rim, no fígado, na cabeça, em qualquer parte, decorrente de um hábito físico, decorrente de um suicídio vivenciado, com uma autodestruição, decorrente de automutilações agressivas que são feitas e tantas outras coisas, ou as consequências morais do nosso corpo, como, por exemplo, a ira ou o ódio cultivado durante largo tempo, gerando lesões no fígado, no coração. Eu não compreendia como que estas marcas energéticas podiam ser armazenadas para não gerar efeitos imediatos no nascituro. Porque se é uma ligação tão íntima do corpo astral com o corpo físico, como é que não gera um efeito imediato? É a mesma coisa de pensar num papel que encosta na água, mas não se molha. Não é? Eu pensava, como é que isso é possível? E o Espírito Dias da Cruz nos explicou isso há algum tempo na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em uma mensagem, que nós não publicamos ainda, mas ainda devemos publicar. Ele disse que o corpo astral não é uma realidade
sólida, única. Ele diz que dentro do corpo astral há campos quânticos, há subníveis, dentro da própria realidade do corpo astral. Então ele disse que é como se fosse assim, ó. Subníveis dentro do próprio corpo astral que permitem que uma determinada carga energética seja armazenada por intencionalidade magnética dentro de um campo mais profundo, sem atingir aqui a superfície. Então a imagem seria como se o corpo fosse o papel e o corpo astral fosse a água, é como se tivessem lâminas de papel filme em cima da água de tempos em tempos. Então você encosta o papel e ele não se molha de imediato. No entanto, diz o benfeitor, esta carga magnética que está armazenada no corpo astral, ela tem uma natureza, uma origem biológica, pelas agressões físicas realizadas, natureza emocional, pelo sentimento associado, natureza moral, pelo movimento significado. Então, ao longo do processo de uma nova encarnação, o espírito pode agravar este armazenamento, como pode diminuí-lo. Então, se as decisões numa nova encarnação continuam no mesmo sentido daquilo que gerou a lesão, vai acontecer uma sobrecarga de armazenamento. E o que acontece é que esse armazenamento transborda e leva ao descenso vibratório e vai afetar o corpo físico de maneira intensa, muitas vezes antes do momento programado. Porque às vezes essa carga magnética aqui não consegue ser exonerada sozinha, mas ela está programada para vir como uma situação lá na frente, quando o indivíduo já tem um equilíbrio, ou quando inclusive já tenha tido tempo para diminuir isso. Mas ele, através da própria conduta, exacerba a carga armazenada, gerando uma enchente e fazendo com que haja um efeito imediato no físico. Mas também é verdade que ao longo do processo, o espírito pode diminuir essa realidade, não é? E aí ele pode ir deletando aquilo que ali esteja, não é? E naturalmente fazendo com que aquela carga diminua ou seja completamente exonerada, sem que aquilo para o qual foi programada precise passar ao corpo físico. Daí está a tarefa de reforma íntima e de transformação pessoal de cada um de nós. Por isso, o paciente precisa ser empoderado na consciência de si mesmo e no processo de ampliação da consciência. Porque se nós só tratamos o efeito no corpo físico e se nós simplesmente cuidamos daquilo que está aqui como uma memória, então o que acontece é que esse desequilíbrio que está armazenado, seja na energia vital do duplo etérico, ou seja no nível do corpo astral, vai se transferir para outra área do corpo físico, gerando uma nova patologia ou um novo sintoma. Isso a medicina homeopática fala com muita clareza, porque a medicina homeopática ela atua aqui, ó, no duplo etérico e também no corpo astral, com repercussão no corpo físico. Então a medicina homeopática diz: se o medicamento homeopático não for escolhido por lei de semelhança, que é o medicamento que combina com a totalidade do indivíduo, a totalidade dos sintomas físicos, emocionais, do temperamento, para achar aquele que é o simílimum da pessoa, né? O medicamento identidade daquela pessoa. Se não é eleito desta maneira, de forma a dar um estímulo de reequilíbrio geral, se a medicina homeopática é utilizada apenas pela ação que aquele remédio homeopático tem sobre um órgão específico, ele vai funcionar, mas ele vai promover uma metástase mórbida. Significa, vai retirar o desequilíbrio que está sobre o órgão, o fígado ou o coração, por exemplo, e aquele desequilíbrio da energia vital, ao invés de ser exonerado, ele vai ser transferido para uma outra área corporal. Então, a homeopatia chama isso de metástase mórbida, né? É o processo de realocação do desequilíbrio da energia vital, que não é só na energia vital do duplo etérico, mas é também na matriz do corpo astral. Portanto, tudo aquilo que nós vivemos transmite-se para as gerações posteriores de forma natural ou de forma automática, de tal maneira que nós estamos o tempo todo
sendo conduzidos pelo processo de lei de causa e efeito. E agora eu estou com uma lei de causa e efeito atuando sobre mim. Puxa para mim, por favor. Obrigado. Bom, então, se esse corpo astral armazena todas as memórias e todas as necessidades daquilo que nós vivemos, ele traz o reflexo daquilo que nós somos. Ele traz em si a natureza daquilo que nós vivemos. E nós vamos estar o tempo todo enfrentando e lidando com as consequências naturais da lei de causa e efeito em nós. E é por isso que a genética do corpo que nós temos, ela não é ao acaso. A genética que nós utilizamos hoje no nosso corpo biológico é um reflexo natural do que está armazenado no nosso corpo astral e das provas que foram escolhidas, eleitas pelo Espírito para aquela encarnação ou que lhe foram impostas por Deus como uma necessidade pedagógica. Isso significa que este conjunto, tendências naturais, escolha de provas, faz com que haja um quantum magnético que atrai os gametas que estejam na frequência vibratória daquelas necessidades. Então, se houver um condutor do processo reencarnatório conduzindo, ele mesmo magnetiza o espermatozoide, o óvulo necessário para aquele processo. Mas, se for um processo automático, porque nem todo processo é conduzido por benfeitores dentro de programações anteriormente realizadas, não é? Todas as encarnações são autorizadas pelo alto, mas nem todas são programadas pelo alto. Nós devemos diferenciar. Há muitas reencarnações que são permitidas. É diferente de ser programado, né? Quando há uma grande tendência ou porta muito aberta ali, a vida vai facilitando. Ou quando o próprio espírito consegue se inserir para um processo encarnatório, porque os próprios espíritos podem fazer isso, aquele processo pode ser autorizado ou não dentro do processo de vida. Então está sempre dentro de uma sabedoria divina que autoriza ou não os processos, mas nem sempre há aquele processo bonitinho que a gente vê no nosso lar, de que todas as encarnações são programadas, de que, sabe, nós vamos pensar tudo. Não, aquilo ali é para espírito que já está numa condição mediana para cima. Muitas reencarnações são, mas todas elas, 100% delas, são conduzidas por espíritos de escola. Autorizadas, programadas ou não, elas são conduzidas, porque no momento que elas são autorizadas, alguém assume aquele processo de condução daquele processo. Então, o que acontece é que se houver condutores diretos desse processo, eles magnetizam o gameta com quanto energético que nós necessitamos. Se não houver, o corpo astral atrai o gameta que esteja na sintonia mais adequada. Porque ao se ligar ao zigoto recém-formado, o campo magnético... Porque, na verdade, o espírito se liga um pouquinho antes do zigoto. Ele faz uma pré-ligação com a mãe, através de uma conexão com o óvulo, e ele se liga de forma definitiva no momento da fecundação. Estou dizendo isso para explicar que o campo magnético do espírito já está ali no processo quando os gametas são selecionados. E então esse envolvimento do campo magnético do espírito atrai os gametas que estão na frequência necessária daquilo que ele tenha que vivenciar forçosamente, aquilo que vem como congênito ao longo da vida e aquilo que ele possa ter que vivenciar como predisposição, que vai vir também parcialmente marcado dentro dos seus genes. Estão me explicando bem? Sim. Depois eu vou abrir para perguntas e eu esclareço as dúvidas que forem ficando. Então, o que é importante de nós sabermos, depois eu volto para essa questão genética, é que o corpo astral é quem seleciona a natureza do corpo físico que nós vamos ter. No seu quantum genético, no seu formato, através dos moldes que ele traz em si como um modelo organizador biológico, através dos conteúdos energéticos de equilíbrio ou desequilíbrio que ele armazene. Está claro isso? Muito bem. Outra coisa extremamente importante de saber aqui, dentro da lei de causa e efeito, é que
O corpo mental é a sede da mente.